A gente muda de assunto, muda de temática, muda de editoria, a gente vai falar de cidades. Olha, eu confesso que eu recebi hoje no meu celular, eu recebo vários vídeos de todos os assuntos, mas hoje eu recebi um que me deixou um pouco chocada e eu já mandei para a produção falando, gente, olha esse vídeo. Me deixou muito chocada que quando o assunto é violência contra a mulher, já choca por si só. E o número de atentados e de violência contra a mulher, ele de fato vem aumentando. A gente já falou sobre isso aqui, não sabemos se é porque aumentaram também as denúncias das mulheres, aumentaram também as delegacias que atendem a mulher, delegacia da mulher, e também os protocolos de atendimento às mulheres em todo o país, como o botão do pânico, que começou lá no estado do Espírito Santo, onde a mulher apertava um botão e muito brevemente a polícia chegava à casa dela. Mas é um VT fortíssimo de um casal, um marido e uma mulher. Esse homem é um advogado inclusive bastante famoso, agredindo a esposa com a ajuda inclusive de um amigo no corredor do apartamento deles. Vamos ver. Ó, vocês estão vendo aí, a luz já vai acender, tá no escuro, mas a luz já acende, vocês vão ver em cores, o que ainda torna as imagens piores. Ó, se vocês puderem reparar, já tem sangue no chão, ela já tá com sangue no rosto. Ele, por algum motivo, continua passando um pano, o marido continua passando um pano no rosto da mulher, talvez para que ela limpe o sangue. Ela se recusa, ela continua ensanguentada ali no corredor do apartamento deles, meio que incrédula do que está acontecendo. Pela matéria que eu vi do Portal Metrópolis, não é a primeira vez que essa violência acontece desse marido contra essa mulher. Ele continua, olha, agredindo a própria esposa, e não está sozinho não, tá? Já chegou uma outra pessoa, uma terceira pessoa, que vai ajudá-lo nessa violência contra a própria esposa dele. Pessoal, de quem é que ele é advogado? Eu até mandei. Esse de azul, esse é o marido da moça de laranja, não é a primeira agressão contra ela. Ele é advogado, estou pedindo para a produção averiguar de quem é que ele é advogado. Isso, produção, me coloca aqui na tela que vai mostrar a minha indignação com esse absurdo. Ó, chega aí a terceira pessoa que participa aí desse atentado contra essa mulher que está sozinha, mais fraca, mais frágil, abalada psicologicamente, obviamente, porque não é a primeira vez que esse marido faz esse terrorismo com ela. Estão me dizendo aqui, ó, esse advogado, me fala o nome dele, gente, a gente tem que falar o nome desse ser humano. Advogado do Marçal, ó, estão me contando que ele é advogado do Pablo Marçal, ex-candidato à presidência da República pelo PRT. O nome dele é João Neto. João Neto é o nome desse advogado aí de camiseta azul, que está fazendo essa maldade aí contra a própria esposa dele, um advogado criminalista que sabe muito bem o crime que ele vem cometendo. Não adianta dizer que não sabe, então não é a primeira vez, não deve ser a segunda vez que essa mulher sofre aí na mão do marido. E muitas vezes, quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente fez inclusive um especial muito interessante sobre a Lei Maria da Penha, que completou 18 anos, a Lei Maria da Penha já tem maioridade. A gente fez uma matéria muito interessante sobre isso no ano passado, mostrando sobre o crescimento dos ataques, principalmente dos maridos, dos companheiros das mulheres. O maior número de violência contra a mulher é do próprio companheiro, dos próprios companheiros, dentro de casa. E quando a gente faz esse tipo de matéria, a gente recebe muitos comentários. Inclusive, se você está assistindo a gente, comenta também. Comenta aí a sua opinião sobre todas as matérias que a gente vem trazendo aqui para vocês, sobre política, sobre cidades, sobre violência. Esse caso específico aí de violência contra a mulher, eu estava dizendo, a gente sempre recebe muitos comentários de várias pessoas dizendo o seguinte, poxa, mas se ela está com ele ainda é porque ela quer, ela gosta de ser violentada, ela gosta de violência, por que ela não sai desse relacionamento? E nem sempre é assim, gente. Por muitas vezes, essas mulheres, elas não têm condição
nem psicológica, nem emocional e nem financeira de sair de uma relação dessa. Existem companheiros e maridos que pedem para que essas mulheres deixem as suas profissões. Isso acontece muito, a gente entrevistou muita gente aqui já sobre isso. Elas deixem as suas profissões, sejam subjugadas a esses maridos, não tenham o dinheiro para que elas possam ficar, de fato, atreladas a esse marido violento. Não sei se é a situação específica dessa moça, me falem aí qual é o estado dela, por favor, não sei se é o caso específico dessa moça, mas nem sempre a mulher que fica na relação é porque ela quer. E talvez ela esteja ficando mais forte para sair disso, e talvez ela esteja buscando recursos financeiros para sair disso, talvez ela esteja buscando ajuda de familiares para sair disso. O problema é que muitas vezes, quando ela consegue se desvencilhar, já é tarde demais. Tem VT explicando, vamos ver qual é o caso. Um advogado criminalista foi preso nesta segunda-feira após agredir a companheira de 25 anos no apartamento dele em Maceió. João Neto, de 47 anos, foi flagrado pelas câmeras de segurança de um apartamento agredindo a mulher enquanto eles discutiam. A vítima começa a sangrar, deixando um rastro no chão. Em seguida, o criminalista encurrala a mulher contra a parede e a esgana. As imagens são fortes e assustadoras. Ele foi preso pela Polícia Militar de Alagoas e levado para a Central de Flagrantes da região. Em depoimento, a mulher disse que eles tinham um relacionamento de 2 anos. Ela relatou também que já tinha sido agredida anteriormente e que no ano passado, após ser atacada pelo advogado, ela teve que ir ao hospital por causa de um ferimento na cabeça. João Neto é ex-policial militar da Bahia, ele tem milhares de seguidores nas redes sociais e costuma fazer postagens sobre análises jurídicas de diversos casos, além de publicar a rotina pessoal. Ele está preso e está à disposição da justiça. Ele deve responder por violência doméstica e lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha. Olha, eu peguei meu celular porque tem matéria do Igor Gadelha, do nosso colunista, matéria aqui do ano passado, que já falava sobre a violência, o perfil violento desse advogado. A matéria é de setembro de 2024, o título é o seguinte: advogado de Marçal dá socos em colega durante a audiência. Pablo Marçal, que era candidato à presidência da República pelo PRTB no ano passado, acabou contratando esse advogado, João Neto. De acordo com o Metrópolis, João Neto foi contratado à época por Pablo Marçal para driblar a decisão da Justiça Eleitoral, que acabou suspendendo as redes sociais de Pablo Marçal. De acordo com Igor Gadelha, durante uma discussão na audiência, esse advogado, José Neto, desferiu 3 socos contra o colega de profissão. O próprio advogado confirmou a agressão, mas disse que agiu em defesa. Ou seja, perfil violento claríssimo aí, né? Um advogado precisando dar socos em outro advogado aí, dentro do próprio tribunal. Agora a gente vê esse episódio terrível de violência contra a mulher, de violência contra a própria esposa. Lembrando que se você hoje está sendo vítima dentro de casa, se você hoje está sendo vítima de qualquer familiar, de qualquer parente e precisa sair de casa, busque ajuda, vai até uma delegacia da mulher, ligue, a polícia hoje está muito preparada, está muito mais preparada para te atender, e não é à toa que as delegacias da mulher, elas vêm crescendo. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, tem uma grande rede de apoio às mulheres que são violentadas. Claro, a gente pode ver como é que isso funciona nos demais estados do país. Aqui no Distrito Federal tem um apoio forte do governo para essas mulheres, tem vários projetos apoiando. Então, se você está passando por essa situação, não tenha medo, procure ajuda, tente se desvencilhar disso antes que seja tarde demais para você e para sua família.